Olá. Bem, hoje nós temos a nossa frente de teoria geral do processo e nós vamos continuar do ponto em que nós tínhamos parado na aula passada. Não sei se vocês lembram, mas nós começamos a estudar os elementos da ação, que servem para identificá-la e permitir que se compare uma ação com outra, etc. Então, eu estava dizendo a vocês que são três os elementos: partes, causa de pedir e pedido. Partes nós já estudamos e estávamos estudando a causa de pedir. Só para poder a gente retomar com tranquilidade, eu dizia para vocês que no Brasil a causa de pedir é composta pela descrição dos fatos e pela descrição do direito, dos fundamentos jurídicos que embasam, que sustentam o pedido. Acontece que, e é isso que eu queria retomar, esses dois componentes da causa de pedir não têm a mesma relevância, porque, afinal de contas, só um deles é que serve mesmo para identificar a ação, que é a descrição dos fatos. O direito, dado o seu caráter universal, geral, válido para todos, e por ser do conhecimento do juiz, não vincula o julgador na hora de proferir a sentença. Eu quero dizer, na hora de dar sentença, o juiz não pode absolutamente desbordar, se afastar da descrição dos fatos feita na petição inicial. Porque se ele fizer isso, ele vai estar julgando uma ação diferente da que foi proposta. Mas em relação ao direito invocado, ele pode. Quer dizer, mesmo que o autor, na petição inicial, cite um dispositivo de lei, cite uma norma, cite uma regra do ordenamento jurídico, nada impede que o juiz solucione a questão aplicando uma outra regra de direito. Porque o direito, os fundamentos jurídicos, são de conhecimento geral. Agora, onde que eu queria retomar com vocês? Que eu parei no finalzinho da aula passada. Eu estava dizendo para vocês o seguinte: é preciso que o juiz tenha muito cuidado na hora de julgar, gente, porque assim, os elementos da ação, isto é, as partes, a causa de pedir e o pedido, estão dados onde? Resposta: estão dados na petição. A gente reconhece os elementos da ação lendo que peça. Petição inicial. É a petição inicial que indica quem é a parte, ou quem são as partes, qual é a causa de pedir e qual é o pedido. Portanto, cabe ao autor, a hora que propõe a ação, identificar os elementos dela na petição inicial. É o autor que escolhe a ação que ele vai propor. Né? E como que ele faz isso? Descrevendo na petição inicial os três elementos da ação. Pois bem, quando o autor faz isso, elabora a petição inicial, é como se o autor, eu disse isso na aula passada, traçasse um círculo dentro do qual o juiz pode se movimentar sem poder transpor os limites desse círculo. Tá? O que quer dizer? Na hora que o juiz vai julgar, ele tem que se ater ao fato ou aos fatos descritos na petição inicial. Eu dei o exemplo, terminei a aula passada dando o seguinte exemplo. Se uma mulher pediu para se divorciar do marido e pôs como fundamento de fato o ter havido um adultério praticado por ele, o juiz não pode dar uma sentença decretando a separação, não com base no adultério, mas com base numa agressão. Né? Agora, só para concluir, gente, eu queria dar mais um exemplo. Vou me valer de um exemplo parecido com esse que eu dei na aula passada, mas um pouco mais complicado. Vamos imaginar que vocês sejam juízes de uma vara de família. Tá bom? E imaginem que vocês se deparem com a seguinte situação. Eu vou pegar um exemplo, na verdade, citado até por um autor estrangeiro, mas eu vou adaptar aqui para nós. Vamos imaginar, senhores juízes, que a mulher propõe uma ação de separação do seu marido, dizendo o seguinte: Excelência, eu quero me separar do meu marido pela seguinte razão. O meu marido foi visto
no dia de Natal, saindo de um motel com a sua secretária. Portanto, praticou adultério. Tá? Meu marido foi visto no dia do Natal, saindo de um motel com a secretária. Dizem até que fantasiado de Papai Noel. Bom, então esse é o fato. Esse é o fato descrito na petição inicial. Tá? É dele que o réu citado vai se defender, porque é este fato que sustenta, que embasa, que fundamenta o pedido na petição inicial. Digamos que o réu se defenda dizendo o seguinte: excelência, nada disso, em hipótese nenhuma. No dia do Natal eu estava em casa. A minha secretária, que estão dizendo que estava comigo, está em Londres, estava em Londres. O motel estava interditado. Tá? E aí o juiz colhe as provas e, pelo que é apurado, se descobre que, de fato, o marido nunca esteve no Natal, no motel com a secretária. Mas se descobre que ele esteve no Réveillon, num flat, com a vizinha. Isso fica demonstrado. A minha pergunta é: a sentença que vocês darão será de procedência ou de improcedência? Por que eu acho que esse exemplo é útil para nós? Na aula passada, no finalzinho da aula passada, eu dei o exemplo de uma mulher que pedia separação com base no adultério, num adultério, e ficava provada uma agressão. Nós vemos que o juiz não pode acolher o pedido. Agora, eu estou dando um exemplo mais complicado. A mulher pede a separação com base num adultério X, que não fica provado, mas fica provado um adultério Y. Ambos os fatos são adultérios, só que são adultérios diferentes. A minha pergunta é: o juiz deve acolher ou desacolher esse pedido? O adultério X, que é o que consta da petição inicial, não foi provado, mas foi provado um outro qualquer. A sentença é de procedência ou de improcedência? Gente, eu não sei se a resposta que eu vou dar vai chocá-los, impressioná-los, mas a resposta é: a sentença há de ser de improcedência. Por que de improcedência? Porque eu tenho insistido desde a aula passada que quando o autor, na petição inicial, indica os fatos, ele não pode indicar uma categoria jurídica, ele tem que indicar um fato específico, concreto, determinado. E é desse fato que o réu vai se defender. Porque senão, gente, parem para pensar um pouquinho. O réu, se não fosse dessa forma, o réu na contestação teria que se defender não só do adultério indicado na petição inicial, como ele teria que se defender de todos os potenciais e possíveis adultérios de que ele, enfim, que alguém pudesse acusá-lo. Por que a inicial exige a descrição de um fato concreto? Exatamente para permitir que o réu, na sua defesa, possa impugnar esse fato e ter elementos para se defender daquele fato. Senão ele não tem como se defender. Ninguém pode se defender de uma categoria jurídica, de um fato indeterminado, etc. Pois muito bem, o autor ou a autora, no nosso exemplo, descreveu um fato determinado, específico, concreto. Esse fato não ficou provado. Essa é a causa de pedir. Se ela não ficou provada, a sentença é de improcedência. Ah, mas ficou provado um fato semelhante, um fato da mesma natureza. Mas um fato da mesma natureza e semelhante é outro fato. Tudo bem? Então, assim, muito cuidado, senhores futuros juízes e senhores atuais advogados, porque na hora que vocês forem fazer a petição inicial, descrevam o fato com clareza. É claro, gente, que, deixa eu ser mais claro aqui, vamos supor, como é que eu vou dizer isso? Posso aprofundar um pouquinho mais isso? Vamos imaginar que vocês descrevam um acidente de trânsito. Vocês estão advogando para uma vítima, e vocês descrevam que no dia tal, no cruzamento da rua tal, um carro da marca tal, vermelho, bateu no carro do cliente de vocês.
Vai se colher a prova, verifica que o carro que bateu no do cliente de vocês não era daquela marca que vocês indicaram, ou não era da cor que vocês indicaram, etc. Eu pergunto a vocês, isso mudou o fato ou continua sendo o mesmo fato? Quer dizer, deixa eu voltar um pouquinho. Alguns minutos atrás eu dei um exemplo de uma mulher que descrevia que o marido foi no Natal, no motel com a secretária. E se verificou que ele foi no Réveillon, no flat com a vizinha. Não é o mesmo fato. Acho que todos estão de acordo. Agora, estou dando um exemplo em que se descreve um acidente de trânsito no cruzamento tal, no dia tal. Mas a marca do carro não bate com aquela descrita na petição inicial. Mudou o fato? Ou o fato continua sendo o mesmo? Não sei o que vocês pensam, mas me parece evidente que o fato é o mesmo. Só houve um equívoco na descrição de um detalhe. Não é? O que eu quero dizer? Eu acho que, não sei se vocês vão concordar comigo. Quando a gente descreve um fato é composto de numerosos elementos, numerosas circunstâncias. E tem algumas dessas circunstâncias que são meramente acessórias, meramente acidentais, detalhes, etc., que, pelo fato de haver equívoco, não alteram o fato. Tá? Agora, tem circunstâncias que são determinantes, que, se alteradas, mudam o fato. Tá? Eu estou insistindo nisso porque vocês já sabem mais. Por que é tão importante saber se mudou ou não o fato? Porque mudando o fato, muda a causa de pedir. E mudando a causa de pedir, muda a ação. E mudando a ação, não tem nem litispendência, nem coisa julgada. Tá? Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, é até intuitivo. No primeiro exemplo que eu dei do adultério, de dias diferentes, parceiros diferentes e locais diferentes, me parece óbvio que se trata de dois fatos distintos. Tá? No segundo exemplo, é no mesmo lugar, as circunstâncias são as mesmas, mas houve uma descrição errada da marca do outro veículo. Isso não é relevante, isso não altera o fato continua sendo o mesmo. Tudo bem? Uma coisa interessante que eu gostaria de comentar com vocês é a seguinte, disse para vocês que a causa de pedir é composta dos fundamentos jurídicos e dos fatos, e que a tônica recai sobre os fatos. Não existe nenhuma uniformidade, não existe entre doutrinadores e na jurisprudência, entre a denominação que se dá a cada um desses elementos. Como assim? Deixa eu ver se eu sou claro. Vou apagar aqui. Vejam só. Para uma parte da doutrina, 50% da doutrina, os fundamentos jurídicos são chamados de causa de pedir remota e os fatos são chamados de causa de pedir próxima. Então, vocês vão encontrar em muitos livros, em muitas obras, essa terminologia. Os autores chamando o direito de causa de pedir remota e os fatos de causa de pedir próxima. Tá? O problema é que a outra metade da doutrina, a outra metade dos livros que vocês vão ler, usa essa terminologia exatamente invertida, chamando aí os fundamentos jurídicos de causa próxima e os fatos de causa remota. Só para contar para vocês, eu já vi testemunhos de alunos, e comigo mesmo aconteceu uma coisa parecida, que era a seguinte. Quando eu estava no segundo ou terceiro ano da faculdade, eu fui estudar isso pela primeira vez, peguei um livro que usava a primeira terminologia. Chamava o direito de causa remota e os fatos de causa próxima. Eu então decorei aquela terminologia. Fatos, causa próxima, direito, causa... Bom, passados uns 2 anos, voltando a estudar o assunto, eu peguei um outro livro que usava a terminologia invertida. Ninguém tinha me avisado que havia essa divergência.
Quando eu li aquela terminologia invertida, eu falei, gozado, né? Eu achava que era o contra. Como a memória da gente engana, como a memória traiçoeira. Ainda bem que eu li de novo. Aí decorei invertido. Passados uns 2 anos, estudando para concurso, eu peguei um terceiro livro, que voltava para a primeira terminologia. Aí eu li aqui e falei, que gozado, mas eu nunca lembro qual é a causa de pedir próxima, qual é a causa de pedir remota. Devo estar com algum problema de memória. E com o passar dos anos, eu fui ficando com uma sensação difusa de que eu não conseguia gravar qual era a causa remota, qual era a causa próxima. Para que isso não aconteça com vocês, então eu estou avisando. Existe uma divergência terminológica. Vocês encontram as duas nomenclaturas. Tem gente que chama o direito de causa remota e os fatos de próximo, e tem gente que faz vice-versa. Professor, qual das duas está certa? Lamento, mas é uma questão de terminologia. Por isso, a única sugestão que eu posso dar para vocês é que, no concurso, então, evitem essas duas expressões. Porque, senão, talvez o examinador não saiba do que vocês estão falando. A que vocês estão se referindo quando vocês falarem em causa próxima. Prefiram usar fatos e fundamento jurídico. Ou, se quiserem usar causa próxima e remota, pelo menos identifiquem entre parênteses o que vocês estão chamando com esses nomes, que é para não trazer dúvida. Tudo bem? É isso. Bom, o terceiro elemento da ação é o pedido, que é, naturalmente, como o nome diz, que é a conclusão que o autor espera que o juiz tire do silogismo contido na petição inicial. Quer dizer, na petição inicial o autor descreve a premissa maior, o direito aplicável, os fatos, pede a aplicação do direito àqueles fatos e depois pede que o juiz extraia a sua conclusão. O autor formula o seu pedido. Tá? É a pretensão, é o que se pede ao Poder Judiciário, é o que se quer que o Poder Judiciário conceda. Também no Brasil o pedido é composto. É preciso identificar, aquele que formula o pedido é preciso que identifique. Que tipo de provimento jurisdicional se espera do Poder Judiciário? Por quê? Resumidamente, porque o Poder Judiciário pode emitir vários tipos de provimento diferentes. Eu já, meio en passant, falei disso numa aula anterior, mas repito, vocês já sabem muito bem que existem 3 tipos de processos diferentes no nosso ordenamento jurídico, conforme o tipo de coisa que se queira obter do judiciário. Existe o processo de conhecimento, não é? Que é aquele que serve para o juiz pronunciar o direito, dizendo quem tem razão. Né? Existe uma controvérsia, não se sabe quem tem razão, ajuiza esse processo de conhecimento para trazer as circunstâncias ao conhecimento do juiz, para que ele possa, então, pronunciar, dizer o direito. Existe o processo de execução, lembra que nós já vimos, já não serve mais para que o juiz diga quem tem razão, mas para que o juiz satisfaça o direito do credor, que não cumpre voluntariamente o que foi determinado. E existe um terceiro tipo de processo, que é qual, hein? Que não é um processo autônomo, eu lembro de ter insistido nisso. É um processo que serve para afastar um risco, um perigo, que pode recair, em razão da demora, sobre os 2 outros tipos de processo, que é justamente o processo cautelar. Então, naturalmente, quem formula o pedido na petição inicial, o autor, tem que indicar para o juiz se ele quer um provimento cognitivo, ou um provimento executivo, ou um provimento cautelar. E, mais ainda, se for cognitivo, isso a gente vai detalhar um pouco mais para frente, mas já antecipo, se o provimento for de conhecimento, ainda assim vai ser preciso dizer se o que se quer é só uma declaração do juiz, provimento declaratório, se é um provimento constitutivo ou um provimento condenatório.
Então vejam, a sentença que o juiz emite no processo de conhecimento, quando o juiz for sentenciar um processo de conhecimento, ele pode emitir uma sentença condenatória, uma sentença constitutiva ou uma sentença declaratória. Só lembrando, provimento condenatório é aquele que impõe ao réu uma obrigação. Tá? Então, quando o autor, na petição inicial, vai pedir ao juiz que imponha ao réu uma obrigação, seja de pagar, seja de fazer ou não fazer alguma coisa, seja de entregar ou não alguma coisa. Então, quando o pedido é esse, que seja imposto, que o juiz imponha ao réu uma obrigação, a gente diz que o provimento é condenatório. Então, o condenatório impõe ao réu uma obrigação. Quando o que se quer é constituir ou desconstituir uma relação, então, vejam, altera-se alguma coisa. Ou existe uma relação e a gente quer que o juiz desconstitua, ou não existe e a gente quer que o juiz constitua, a gente diz que o provimento é constitutivo. Por exemplo, existe um casamento, a gente quer que o juiz desconstitua o casamento pelo divórcio, o provimento é constitutivo, ou desconstitutivo. Tem um contrato, a gente quer que o juiz anule, então, veja, o juiz não vai impor uma obrigação a ninguém, ele simplesmente vai declarar, anular o contrato. Perdão. O provimento é constitutivo. E a declaratória? Na declaratória a gente pede que o juiz afaste uma dúvida. Ele não vai criar, ele não vai impor nenhuma obrigação, nem criar ou descriar nada. Ele vai só afastar uma dúvida sobre a existência ou não de uma relação jurídica. Tá? No provimento declaratório, o provimento declaratório serve para que o juiz afaste uma dúvida. Por exemplo, não se sabe se o autor é filho do réu, porque o réu não o reconheceu no cartório de, como chama, de registro civil. Mas o autor diz que é filho, e o réu diz que não. É a sentença que vai criar a filiação? Ou descriar a filiação? Não. O que gera a filiação é o quê? Não sei nem dizer o que gera a filiação. É a filiação. É a carga genética, sei lá como chamar. Tá? O que a sentença declaratória faz? Ela simplesmente vai afastar uma dúvida declarando se o fulano é ou não filho do réu. Mas, sem querer me afastar muito, então, os pedidos que o autor poderá formular na petição inicial, no que se refere ao provimento jurisdicional, são variados. Ele vai indicar se o processo é de conhecimento, de execução cautelar, e sendo de conhecimento. Se ele quer a declaração de alguma coisa, declaração de paternidade, se ele quer a constituição ou desconstituição, por exemplo, a anulação de um contrato, um divórcio, ou se ele quer um provimento condenatório, a condenação do réu a pagar 10 mil reais. Tá? Mas, além de indicar o provimento jurisdicional, o autor também tem que indicar qual é o bem da vida, essa é a expressão que os processualistas usam, o bem da vida que ele quer alcançar. Por exemplo, não basta que ele peça ao réu que seja condenado. Tá? Ele quer que o réu seja condenado, mas é preciso que ele indique condenado a quê? A pagar 10 mil reais, a entregar 15 sacas de feijão, a construir uma ponte, enfim. Tá? É preciso indicar. Não sei se vocês percebem, o pedido então tem um aspecto técnico e um aspecto prático. O aspecto técnico é o tipo de provimento jurisdicional que se quer do juiz. E o aspecto prático é a coisa, o bem da vida que se almeja. Tudo bem? Pois muito bem, gente. O que eu não quero que vocês confundam? Aqui não há nenhuma divergência doutrinária ou jurisprudencial quanto aos nomes. Aqui há consenso. O provimento jurisdicional
é chamado de pedido sempre imediato. Imediato. É aquilo que se pede primeiro, que o réu seja condenado, que o juiz declare, que o juiz constitua. Imediato. E o bem da vida será sempre o pedido imediato. Então, por exemplo, quando o autor na petição inicial, depois de descrever os fatos, põe lá no pedido, isto posto, requeiro que Vossa Excelência condene o réu ao pagamento de 10 mil reais. Qual é o pedido imediato? Condenatório. Qual é o pedido imediato? A soma, 10 mil reais, a soma em dinheiro. Tá? Então, isso não tem muito como errar. Agora, o que também é super importante? Então, vamos por partes, não quero que vocês confundam. A causa de pedir é composta de direito e fato. E o pedido é composto de provimento jurisdicional e bem da vida. A causa de pedir pode ser, portanto, próxima ou remota, mas não há consenso sobre qual seja a próxima e qual seja a remota. Já em relação ao pedido, o pedido não é próximo e remoto, o pedido é imediato ou imediato. E aqui há consenso. Imediato é o provimento, imediato é o bem da vida. Tá? E para concluir, gente, em relação aos dois tipos de pedido, não há diferença de importância. Os dois, tanto o imediato quanto o mediato, são igualmente importantes, uma vez que ambos vinculam o juiz na hora de dar sentença, porque ambos servem para identificar uma ação. O que quer dizer que, se mudar qualquer um desses dois, se mudar o imediato ou se mudar o imediato, muda a ação. Tá? Muda a ação. Então, é diferente do que acontecia na causa de pedir. A causa de pedir também é composta, mas o cerne, a essência, é só sobre os fatos. Aqui não. No que concerne ao pedido, os dois vinculam o juiz. Então, assim, só para dar um panorama geral, gente, do que a gente viu, olhem para cá um minuto, não precisa nem copiar. Olha para cá. Nós vimos, eu tenho insistido que é fundamental distinguir quais são os elementos da ação, porque é por meio deles que a ação se identifica e pode ser comparada com outras, e além disso são esses elementos que vinculam o juiz na hora de dar sentença, uma vez que o juiz só pode julgar exatamente a ação que foi proposta. Tá? Agora, o que é fundamental, embora toda ação tenha autor e réu, quem define, quem escolhe os elementos da ação é quem a propõe, portanto é o autor. Nós vamos encontrar os elementos da ação não na contestação, nós vamos encontrar os elementos da ação na petição inicial. Porque é lá que tem o nome do autor, do réu, a causa de pedir e o pedido. Então, os elementos da ação são definidos, digamos, pela petição inicial. E só para concluir aqui, se nós pararmos para pensar, são 3 esses elementos. Mas são 3 que se desdobram em 6. Porque pensem, partes são autor e réu. Causa de pedir são os fatos e o direito. E pedido é o provimento jurisdicional e o bem da vida. Pois bem, desses 6 fatores que eu acabei de apontar para vocês, 5 vinculam o juiz e servem para identificar a ação. Só um é que não. Por favor, acertem. Qual é esse único dentre esses 6 que não serve para vincular o juiz e não identificar a ação? É a descrição do direito. E por que esse não? Porque esse tem natureza geral, universal, o juiz conhece, etc.
Deu para entender? Ótimo. E nem preciso ressaltar o quanto isso é importante depois, quando vocês forem estudar coisa julgada, litispendência, conexão, continência, e assim vai. Bom, dando prosseguimento, gente, não sei se vocês se lembram, espero que sim, nós estamos estudando os 4 institutos fundamentais do processo civil. Falei rapidamente da jurisdição, e depois nós imediatamente passamos a estudar a ação. E vimos o que é a ação, quais são as teorias, qual é a teoria acolhida no Brasil, quais são as condições da ação, como que elas são apuradas, e, por fim, quais são os elementos da ação. Dando prosseguimento, nós vamos examinar agora o 3º instituto fundamental do processo civil, que é a exceção ou defesa. Exceção ou defesa. Bom, primeira observação que eu faço a vocês é, seja claro, estão familiarizados com o fato de que no processo civil, algumas palavras que a gente usa no dia a dia ganham um significado diferente. Por exemplo, nós já vimos a palavra mérito. Mérito no dia a dia significa uma pessoa que tem mérito, significa uma pessoa que tem valor. Mérito no direito processual civil é o mesmo que pedido. Exceção é outra coisa. Exceção, no dia a dia, significa uma coisa que foge à regra. No processo civil, significa uma coisa completamente diferente. Exceção é uma palavra técnica no processo civil, que é sinônimo de defesa. Exceção quer dizer forma de defesa, mecanismo de defesa. Defesa. Tá? Não tem nada a ver com coisa que foge à regra. E o problema dessa palavrinha, exceção, é que, tal como a palavra ação, que nós estudamos algumas aulas atrás, ela também é uma palavrinha equívoca. O que quer dizer equívoca? Só lembrando, é aquela que é a mesma palavra, mas que assume 2 ou mais significados diferentes. Ação, nós vimos que é uma palavra equívoca, porque tem ação em sentido amplo, que é o direito de ir ao judiciário e obter uma resposta, e ação em sentido estrito, que é o direito a obter uma resposta de mérito. Exceção não tem 2. Exceção pode ter 3 significados diferentes no processo civil, que nós temos que examinar. Exceção tem 3 significados diferentes. Pode ser, vamos ver se cabe aqui na lousa, exceção em sentido amplo, existe exceção em sentido estrito, e existem a chamada exceção ou exceções rituais. Tá? Exceção em sentido amplo, exceção em sentido estrito, e existem as exceções rituais. Então, a nossa tarefa é entender e saber distinguir cada um dos significados. Tudo bem? Então, vamos começar. Exceção em sentido amplo. Primeiro aqui. Exceção em sentido amplo é o direito de defesa na acepção mais ampla da palavra. É o direito que tem o réu de se contrapor à pretensão do autor. Tá? É o direito de defesa em sentido geral. Direito que tem o autor de resistir. Direito que tem o réu de resistir. De se contrapor, alegando todas as matérias, todas as defesas, todas as teses que ele quiser. No fundo, então, exceção em sentido amplo é uma manifestação do princípio constitucional do contraditório, da ampla defesa.
né? Da mesma forma que tem o direito de acesso à justiça, que dá ao autor o direito de pedir o que ele quiser, em contraposição existe o direito de defesa, ou exceção em sentido amplo, que é o do réu se defender e também alegar o que ele quiser. Tá? Então isso é exceção em sentido amplo, é o direito de defesa, abrangente, geral, abstrato, etc. Agora, vamos para a exceção em sentido estrito. Até aqui, tudo bem? Agora, vamos para a exceção em sentido estrito. Os processualistas, já há muito tempo, perceberam o seguinte, veja se vocês entendem isso. Dentro do universo de defesas alegáveis por um réu, se nós pensarmos em todas as defesas que um réu pode alegar no processo, dentro desse universo, a gente consegue identificar duas grandes categorias. Quais? Existem algumas defesas que, apesar de serem defesas, podem ser e devem ser conhecidas pelo juízo de ofício, porque tem natureza de ordem pública. Conquanto sejam defesas, o réu possa alegá-las, mas mesmo que o réu não as alegue, o juiz, percebendo, deve conhecê-las de ofício, matéria de ordem pública. A esse tipo de defesa, que tem essa natureza, dá-se o nome processual de objeção. Não sei se vocês já ouviram essa palavra, mas é uma palavra muito importante para nós. Objeção. O que é uma objeção? A partir de hoje vocês já sabem. É um tipo de alegação de defesa que tem natureza de ordem pública. Tá? Envolve matéria de ordem pública. Do que, então, decorrem duas consequências. Anotem aí. Do fato de ser matéria de ordem pública. Primeira consequência, o juiz pode e deve conhecer de ofício. Pode e deve conhecer de ofício, exatamente por ser de ordem pública. E segunda, por sua natureza pública, mesmo que não alegada pelo réu na primeira ocasião, não é matéria que preclua. Isto é, ela pode ser conhecida pelo juiz a qualquer tempo no curso do processo. Tá? Então, a objeção, sendo matéria de ordem pública, provoca essas duas consequências. Pode ser conhecida de ofício e não preclui, não está sujeita à preclusão. Tá? Agora, além das objeções, existe uma segunda categoria de defesas exatamente oposta, que é aquela categoria que envolve matéria que não é de ordem pública, e sim de interesse do réu, cabendo a ele alegar, sob pena de o juiz não poder conhecer de ofício. Cabendo ao réu alegar, sob pena de se tornar matéria preclusa. Esse tipo de defesa recebe o nome de exceção em sentido estrito. Então, são as defesas que não são de ordem pública. E que, por isso mesmo, não podem ser examinadas pelo juiz de ofício. O réu, por ser interesse próprio dele, tem que alegar. E se não alegar, preclui. Tá bom? Então, vocês estão percebendo como funciona? Primeiro, a doutrina criou uma categoria geral, exceção em sentido amplo, que abrange tudo. Dentro desse universo da exceção em sentido amplo, se distinguem duas categorias ali dentro. A das objeções, ordem pública. A das exceções em sentido estrito, ordem privada. As primeiras devem ser conhecidas de ofício e não precluem. As segundas não devem ser conhecidas de ofício e precluem. Acho que não dá para errar, né? Só para dar uma pequena amostra da importância dessa nomenclatura, antes de falar das exceções rituais, e só para ver se vocês entenderam, eu vou levantar algumas perguntas. Rapidamente me respondam sem pensar.
A incompetência absoluta do juízo se encaixa em qual das duas teorias? Em qual das duas categorias? Incompetência absoluta. Incompetência se encaixa em qual das duas? Incompetência relativa é exceção em sentido estrito. Incompetência absoluta é exceção em sentido... Perdão, tudo errado. Incompetência relativa é exceção em sentido estrito. Por que é exceção em sentido estrito? O réu tem que alegar. O juiz não pode conhecer de ofício. E se o réu não alegar? Assunto morto, preclui. Incompetência absoluta. Objeção. Por que objeção? Matéria de ordem pública, não está sujeita à preclusão, pode gerar até ação rescisória lá no final de tão grave que é. Tá? Decadência. Decadência. Decadência, objeção. Prescrição. Cuidado, né? Porque até alguns anos atrás, a prescrição era exceção em sentido estrito. Mas hoje, com as reformas do Código, a prescrição deve ser conhecida de ofício. Portanto, hoje em dia, a prescrição se encaixa na categoria de objeções. Tá? Então, assim, pode ser conhecida de ofício? Objeção. Não pode ser conhecida de ofício? Exceção. Só para dar uma outra amostra da importância dessa terminologia, querem ver uma situação interessante? Olhem para cá um minuto. Quando vocês estudarem direito civil, vocês aprendem que tem várias classificações de contratos. Né? Então, tem lá contrato bilateral, unilateral, oneroso, gratuito, aleatório, enfim. O que é um contrato bilateral? Não sei se vocês lembram. Contrato bilateral é aquele que, celebrado, impõe obrigações para ambos os contratantes. Por exemplo, uma compra e venda. Celebrada, impõe para o vendedor a obrigação de entrega e para o comprador a obrigação de pagar. Uma locação, impõe para o locador a entrega do bem, para o locatário o pagamento do aluguel. É diferente do contrato unilateral, que só impõe obrigação para um dos compradores, como por exemplo na doação simples. Tá? O que tem o contrato bilateral? Sem querer entrar muito na esfera alheia de direito civil. Tem uma regrinha do Código Civil muito justa e muito sábia, dizendo que se o contrato é bilateral, trazendo, portanto, obrigações recíprocas de ambos os contratantes, a palavra recíproco em latim se diz sinalagma, né? Por isso que esses contratos bilaterais são chamados de contratos sinalagmáticos. Diz o Código Civil que, se as obrigações são bilaterais, são recíprocas, nenhum dos contratantes pode ingressar em juízo para exigir a obrigação do outro, sem ter primeiro cumprido a sua parte. Tá? Então, para eu poder ingressar em juízo exigindo a obrigação do outro, que primeiro eu cumpra a minha parte. Ora, se um dos contratantes, na maior cara de pau, entra em juízo contra o outro, exigindo a obrigação do outro, sem antes ter cumprido a dele, o réu citado, ao oferecer sua contestação, vai poder, nessa contestação, apresentar uma defesa, dizendo exatamente isso. Não cumpri mesmo, mas eu não cumpri a minha, porque o autor não cumpriu a dele. Que nome técnico, senhores civilistas, a doutrina dá a esse tipo de defesa? Exceção de contrato não cumprido, ou, para quem gosta da elegância do latim, é a famosa exceptio non ad implete contractus. Agora nós já sabemos por que tem o nome de exceção, esse nome que soava tão estranho aos nossos ouvidos. Chama-se exceção de contrato não cumprido porque é uma defesa. Que tipo de defesa, inclusive? Uma defesa que tem que ser alegada, porque é de interesse do réu, o juiz não vai de ofício conhecer isso. Então é uma exceção, e uma exceção para alegar o quê? Que o contrato não foi cumprido. Exceção de contrato não cumprido. Tá? Vejam aí um uso na seara do direito civil da palavra exceção, como sinônimo de defesa.
Tá? Um outro exemplo que eu posso dar muito rapidamente a vocês, sem detalhar, é o seguinte. Nós não estudamos aqui o processo de execução. Não estudamos. Mas eu posso antecipar algumas coisas dizendo para vocês, sempre foi da tradição do nosso direito, hoje até mudou, a gente vai estudar com detalhes mais para frente, mas sempre foi da tradição do nosso direito que o executado na execução se defendesse não na própria execução, mas por meio de uma açãozinha defensiva chamada embargos do devedor. Tá? Isso sempre foi da tradição do nosso direito. E sempre foi da tradição do nosso direito, hoje também mudou alguma coisinha, que para o executado poder embargar e se defender, ele precisava passar pelo constrangimento de ter os seus bens penhorar. A penhora era, agora mudou um pouco, mas a penhora era condição prévia para a oposição de embargo. O que significa, então, que na execução, para o devedor se defender, ele precisava sofrer uma constrição no processo de execução. Ora, pois muito bem, já há uns 30 anos, que a doutrina, sobretudo alemã e italiana, começou a verificar que tem alguns casos que não era justo que o devedor, para se defender, opondo embargos, tivesse que passar pelo aborrecimento, pelo constrangimento, pela chateação de ter os seus bens penhorados. Por exemplo, pode ser que houvesse algumas defesas de ordem pública, que o juiz deveria ter conhecido de ofício. Por exemplo, a falta de título. Ora, como é que um juiz manda processar uma execução sem título? Não deveria, mas às vezes o juiz manda. Seria justo que o autor propôs a execução sem título. Seria justo que o réu só pudesse se defender por meio de embargos pelos quais ele tinha que ter os seus bens penhorados? Foi então que a doutrina alemã, junto com a doutrina italiana, criou uma figura chamada, olha o nome, exceção de pré-executividade. Nós vamos estudá-la longamente mais para frente, com todos os detalhes, como funciona, se tem prazo, não. Mas já saibam disso, exceção de pré-executividade. É um mecanismo de defesa criado nos processos de execução para permitir que o executado se defenda. Com qual vantagem sobre os embargos? O que justifica? Qual é a grande vantagem de fazer uso das exceções de pré-executividade e não de embargos? É que as exceções de pré-executividade podiam ser oferecidas sem que houvesse prévia penhora. Nesse momento eu tenho condições de falar uma coisa que vocês vão entender. As exceções de pré-executividade surgiram no início, para permitir que o executado pudesse, sem precisar embargar, alegar matérias que eram de ordem pública e que o juiz deveria ter conhecido lá atrás de ofício e não conheceu. Daí porque uma crítica que sempre se fez foi o seguinte, o nome exceção de pré-executividade, no começo, sempre foi um nome infeliz. Porque se esse instrumento servia para o executado alegar matérias de ordem pública, como a falta de título, que o juiz deveria ter conhecido lá atrás e não conheceu, qual seria o nome mais adequado que a doutrina deveria ter dado a esse instituto em vez de exceção de pré-executividade? O nome mais técnico, mais preciso e mais adequado teria sido objeção de pré-executividade, porque era um mecanismo de defesa que servia voltado para a apresentação de matérias de ordem pública. E as matérias de ordem pública não se chamam exceções, e sim objeções. É verdade, e isso eu vou falar com mais clareza no segundo semestre, é verdade que os incidentes de pré-executividade, vamos chamar assim de maneira geral, evoluíram e que hoje em dia, 2014, hoje em dia, esses mecanismos servem tanto para alegar matérias de ordem pública, quanto eventualmente para alegar matérias que não são de ordem pública, mas podem ser provadas documentalmente. Tem uma defesa, sobretudo, na execução, gente, que não é de ordem pública, é de interesse só do réu,
que pode ser comprovada por documento e que não seria justo que para ele alegar ele tivesse que ter os seus bens penhorados. Qual que é essa defesa, hein? Numa execução. Gente, pensem, imaginem que um autor mova uma execução contra um réu e que o réu já pagou. Ele queira alegar pagamento. Seria justo que ele só pudesse fazer isso por meio de embargos e tivesse que ter os seus bens penhorados? Não. Então, admite-se, por exemplo, que o pagamento seja alegado em exceção de pré-executividade. Resumindo, acentuando mais uma vez que nós vamos voltar a esse assunto mais para frente. Hoje em dia, nas execuções, admitem-se tanto objeções quanto verdadeiras exceções de pré-executividade, dependendo do que o executado esteja alegando em sua defesa. Vocês, como bons advogados, quando é que vocês vão dar à peça de vocês o nome correto de objeção de pré-executividade? Quando que o nome objeção vai ser o nome adequado? Vocês já sabem. Quando a matéria que vocês alegarem for matéria de ordem pública. Por exemplo, falta de título. Por exemplo, prescrição do título. Por exemplo, incompetência absoluta. Tá? E quando que o nome adequado, técnico e correto vai ser mesmo exceção de pré-executividade? Quando a defesa que vocês alegarem nesse tipo de incidente não for de ordem pública, mas puder ser conhecida desde logo porque está comprovada documentalmente. Exemplo, pagamento. Exceção de contrato não cumprido. E assim por diante. Então, hoje em dia, existem tanto objeções quanto exceções de pré-executividade. A maioria das pessoas, eu falo a título de curiosidade, a maioria das pessoas usa a expressão exceção de pré-executividade para abranger tudo. Mas o bom advogado e a pessoa que presta concurso tem que saber diferenciar o que é exceção de pré-executividade do que é objeção. E ele faz isso conforme a defesa que for apresentada. Deu para acompanhar isso? Sim. Agora, falta, gente, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Professor, entendi. Né? Entendi, ficou claro, etc. Agora, o problema é que a palavra exceção tem um terceiro significado. E é aqui que a coisa complica um pouco, aparentemente. Existe ainda a palavra exceção empregada na expressão exceções rituais. O que é que são as exceções rituais? Então, atenção aqui. Em regra, no processo civil, a contestação, sendo a peça de defesa do réu, deve conter todas as matérias e todas as defesas que ele queira apresentar. Certo? Quer dizer, a defesa deve vir concentrada na contestação. Tá? A gente diz até que em relação ao direito de defesa vigora o princípio da eventualidade da contestação. O que é o princípio da eventualidade do direito de defesa? Quer dizer que toda defesa tem que estar na contestação, mesmo que não sejam defesas exatamente compatíveis. Eu me lembro, por exemplo, de uma ação de cobrança, só a título de curiosidade, só para descontrair um pouco. Eu me lembro de uma ação de cobrança de um contrato que o réu se defendeu dizendo o seguinte: excelência, não fui eu quem assinou esse contrato. Você assinou na minha, onde já se viu, isso é uma fraude, eu estou sendo enganado, não sou eu, papapá. Aí ele continuava a contestação dizendo o seguinte: mas se Vossa Excelência entender que fui eu, o que só se admite, há de argumentando, hein? Então, houve pagamento. Está aqui o recibo. Ora, gente, não sei se vocês percebem, são defesas um tanto quanto contraditórias e incompatíveis. Mas o nosso ordenamento jurídico vigora o princípio da eventualidade. Tudo cabe na contestação. Tá? Claro que eu peguei um exemplo, talvez um pouco extremado, que beira litigância de má-fé. Mas, enfim, a regra é de que na contestação cabe tudo.
né? Mas só para a gente não se perder. No entanto, existem 3 matériazinhas, só 3, que se o réu quiser alegar, ele não deve trazê-las na contestação, no bojo da contestação, mas sim num incidente que é autuado em apenso e que tem o condão de suspender o processo até ser decidido, cujo nome é exceção ritual. Então, exceção ritual é um incidente, é uma forma de resposta do réu, que tem natureza de um incidente e que serve para o réu alegar 3 temas, 3 assuntos. Quais, senhores advogados? E que tem o condão de, apresentado, suspender o processo até que seja decidido. Quais são esses 3 assuntos? 1. A incompetência relativa do juízo. Incompetência relativa do juízo. Tem que ser alegada por meio de exceção ritual. Não a incompetência absoluta. A incompetência absoluta, essa tem que ser alegada dentro da contestação, como preliminar de contestação. Mas a incompetência relativa tem que vir sob a forma de exceção ritual. Incompetência do juízo. Tá? Lembrem que incompetência é um atributo do juízo, não do juiz. Pelo menos a palavra incompetência no sentido técnico. Não é? Então, incompetência é do juízo. Tá? O que mais que deve ser alegado por via de exceção? Além disso, são 2 assuntos que, esses 2 que eu vou dizer agora, não são problemas do juízo. Agora são problemas do juiz, que são o seu impedimento ou a sua suspeição. Impedimento do juiz ou a suspeição do juiz. Então dá para dizer o seguinte, a incompetência relativa é um problema do juízo, da vara. Se acolhida, o processo vai mudar de vara. Ao passo que o impedimento e a suspeição não são um problema da vara, são um problema do juiz. Se acolhidas, o processo vai continuar na mesma vara, mas vai mudar de juiz. Tá? O que é o impedimento e a suspeição? Só lembrando rapidamente, não dá tempo de explicar muito, mas o Código de Processo Civil, nos artigos 134 e 135, 134, 135, enumera causas que tornam o juiz impedido ou suspeito de julgar. O impedimento é mais grave. O juiz impedido não pode julgar. Hipótese nenhuma. E as causas de impedimento geralmente são objetivas. Parentesco do juiz com a parte. Ou o juiz é parte. Claro que ele está impedido de julgar. O juiz é pai da autora. A juíza é mãe do réu. Impedido. Tá? E são coisas objetivas, quer dizer, basta juntar uma certidão de nascimento que pronto. Já a suspeição, o juiz não deve julgar porque existe alguma razão que pode afetar a sua subjetividade. Por exemplo, a amizade íntima com uma das partes, ou inimizade capital. Então, vejam, aí já não é mais uma coisa que se prova objetivamente por uma certidão, é uma coisa que afeta mais a subjetividade do amigo íntimo, inimigo capital, juiz que recebeu algum presente de alguma das partes, suspeito, melhor não julgar. Tá? Então, essas 3 matériazinhas, esses 3 assuntozinhos, se a parte quiser alegar, ela deve fazer não dentro da contestação, mas nesse incidente.
Vamos pensar um pouquinho, gente, raciocinem, reflitam comigo. Por que será que esse incidente suspende o processo? Pensem. Porque nesse incidente são alegadas coisas que põem em desconfiança, digamos assim, o julgador. Seja por sua incompetência da vara, seja por razões que o impedem ou o tornam suspeito. Então é melhor que não prossiga o processo até que isso se decida, para não contaminar o processo com uma eventual parcialidade do juiz. Então o processo fica suspenso. Professor, entendi e não achei nada difícil. Estou traduzindo uma coisa que eu espero que seja o pensamento de vocês. Agora, a coisa vai começar a complicar, gente, e acho que vale a pena a gente fazer isso, eu gosto sempre de fazer isso, se nós nos dermos ao trabalho de trazer cada uma dessas matériazinhas alegáveis pelo réu por via de exceção ritual para o quadro de número 2, para podermos ver como é que elas se encaixam. Vamos começar pela mais fácil, vocês vão entender o que eu vou fazer. Tomem a incompetência relativa. Qual é a forma pela qual ela deve ser alegada? Exceção ritual. Ou seja, não na contestação, mas nesse incidente apenas. Se nós trouxermos a incompetência relativa para o quadro número 2, ela se encaixa em qual das duas categorias de defesa? Essa está fácil. Ela é exceção em sentido estrito ou ela é objeção? Até já vimos, né? A incompetência relativa é uma exceção em sentido estrito, porque não é matéria de ordem pública, portanto não pode ser conhecida de ofício e preclui se não for alegada. Então eu vou falar uma frase que não vai ser muito elegante, parece muito repetitiva, mas é verdadeira. Veja se vocês entendem. A incompetência relativa é uma exceção em sentido estrito, alegável por via de exceção ritual. É uma exceção em sentido estrito, alegável por via de exceção ritual. Vejam que essa frase repetitiva que eu disse a vocês tem várias informações. Primeiro está dizendo como é que se alega essa matéria. Segundo está dizendo que se não for alegada, o juiz não pode conhecer de ofício e preclui. Ótimo. Agora vamos complicar um pouquinho mais. Vamos sair da incompetência relativa e vamos para o impedimento. Qual é a forma adequada, prevista em lei, elegante, pela qual se deve alegar o impedimento? Está escrito, o impedimento tem que ser alegado por via de exceção ritual. Se nós trouxermos o impedimento para o quadro número 2, o impedimento se encaixa em qual das duas categorias? Exceção em sentido estrito ou objeção? O impedimento pode ou não ser conhecido de ofício? Deve ser conhecido de ofício. Não preclui. O impedimento é uma coisa tão grave que se transitar em julgado, um processo julgado por um juiz impedido, ainda dá para entrar com ação rescisória, tamanha a gravidade. Portanto, o impedimento se enquadra no quadro número 2 como, embora ele seja alegável por exceção ritual, mas a sua natureza, digamos, é de objeção. Então, ele é uma objeção alegável por via de exceção ritual. E disso eu tenho que extrair com vocês uma conclusão que pouca gente fala, que é a seguinte. Se ele é uma objeção alegável por via de exceção ritual, agora prestem muita atenção. A forma certa de alegá-lo, a forma correta de alegar o impedimento é a exceção ritual. Mas, se porventura o advogado do réu alegar de uma outra forma, alegar sem ser por via de exceção ritual, ou alegar fora do prazo, ou alegar em outra circunstância,
Fica o juiz, por causa desse equívoco, proibido de se dar por impedido? Não. Por que que não? Porque impedimento é matéria de ordem pública. O juiz pode conhecer até mesmo de ofício. O certo é alegar por via de exceção. Essa é a forma mais elegante. Mas se alegar de outra forma, o juiz pode conhecer do mesmo jeito, porque a matéria é cognoscível até mesmo de ofício. Agora, senhores advogados, qual é a grande vantagem de alegar o impedimento por via de exceção, pela via correta? É que ela suspende o processo e o juiz não vai poder mexer em nada enquanto aquilo não for decidido. Essa é a grande vantagem. Tá? Agora, é muito diferente do que acontece com a incompetência relativa. A incompetência relativa, se não for alegada, preclui. O impedimento não preclui. Pode ser alegado a qualquer tempo. Mas é melhor que seja alegado por exceção ritual para permitir que o processo permaneça suspenso. Tá? Então já vimos, a incompetência relativa é exceção, em sentido estrito. O impedimento é objeção. E eu deixei por último a suspeição do juiz. Senhores processualistas, qual é a forma elegante, correta de se alegar a suspeição? Exceção ritual. Isso já saiu, não está na lousa. Agora, se nós trouxermos a suspeição para o quadro número 2, a suspeição se enquadrará em qual das duas categorias? A suspeição tem natureza íntima, de exceção em sentido estrito ou de objeção. E isso vai ser fundamental, até para a gente decidir se ela preclui, não preclui, como é que fica. Antes de responder, eu vou contar um pouquinho para vocês da suspeição, e daí vocês vão me dar a resposta. O Código de Processo Civil, ao tratar da suspeição, diz o seguinte, olha para cá. O Código diz, quando a parte descobre que um juiz é suspeito, descobre, por exemplo, que ele tem amizade íntima com o adversário, etc. Quando a parte descobre a suspeição do juiz, ela tem 15 dias para alegar a suspeição por via de exceção ritual. Se a parte não alegar que o juiz é suspeito neste prazo, a matéria preclui para ela e ela não pode mais questionar a lisura do juiz. Então, gravem isso na cabeça. Descoberta a suspeição do juiz, as partes têm 15 dias para excepcionar sob pena de preclusão. Só que tem um detalhe. Vamos imaginar que um juiz esteja conduzindo uma causa e que as partes, no prazo, não oponham exceção de suspeição. Apesar dele ser amigo íntimo, nenhuma das partes reclama no prazo. Portanto, a matéria suspeição se torna para as partes preclusa, o que significa que aquele juiz vai continuar conduzindo aquele processo. Mas vamos supor que este juiz, cuja suspeição ninguém arguiu e já é matéria preclusa para as partes, esse juiz, no seu íntimo, comece a não se sentir bem com a condução do processo, porque ele, no seu íntimo, sabe que ele não está à vontade. Ele é um juiz muito honesto e sabe que ele não está à vontade para julgar aquilo. A minha pergunta é, este juiz, cuja suspeição ninguém arguiu, e já até matéria preclusa para as partes, esse juiz pode, de ofício, dar-se por suspeito e pedir para outro continuar conduzindo o processo? Pode ou não pode? A resposta é, claro que pode. Então, com essas duas informações, eu pergunto agora a vocês, qual é a natureza íntima da suspeição? Ela é exceção em sentido estrito ou ela é objeção? Se vocês entenderam o que eu acabei de explicar, vocês devem estar chegando à seguinte conclusão. A suspeição tem características das duas coisas. A suspeição, gente, tem natureza híbrida.
ou mista. Híbrida ou mista. Ou, usando uma expressão de um autor estrangeiro, ela tem natureza bifronte. Eu gosto muito dessa expressão, bifronte. Bifronte quer dizer, tem duas frontes, né? duas faces. E por quê? Agora vocês vão me ajudar. Para a parte, quando a parte olha para a suspeição, do ângulo de vista, coloquem-se na posição da parte, olhando para a suspeição. O que a parte vê? Uma defesa que ela tem que alegar num determinado prazo sob pena de preclusão. Portanto, a parte enxerga ali uma exceção em sentido estrito. Então, do ponto de vista da parte, do ângulo de visão da parte, a suspeição tem natureza de exceção em sentido estrito. Mas se a gente muda o ângulo de visão e passa a ver a suspeição do ponto de vista do juiz, o que o juiz enxerga ali? Uma matéria que ele pode conhecer de ofício a qualquer tempo. Portanto, o juiz enxerga ali uma defesa que tem natureza de objeção. Por isso que eu gosto da expressão bifronte. É como se a suspeição tivesse dois rostos. Um olhando para o juiz e um olhando para a parte. O rosto que olha para a parte é o rosto da exceção em sentido estrito. O rosto que olha para o juiz é o rosto da objeção. Esse mesmo autor estrangeiro que usa essa expressão bifronte, ele faz uma comparação que eu gosto muito, que é a seguinte. Ele compara, agora já entrando na seara da curiosidade, ele faz uma comparação que eu gosto muito. Ele diz assim, existe uma figura da mitologia greco-romana que se chama Jano, não sei se vocês já ouviram falar, Jano. Quem é Jano? Jano é uma figura da mitologia que tem duas faces, uma que olha para frente e outra que olha para trás. Né? Aliás, não é por outra razão que o primeiro mês do nosso calendário é o mês de janeiro, que é o mês de Jano. Por que tem esse nome? Porque o mês de janeiro tem uma face voltada para o ano que se inicia e uma face voltada para o ano que se finda, né? O que se findou, daí é o mês de janeiro. Pois bem, esse autor diz, a suspeição é como Jano bifronte. Uma face, a que olha para o juiz, tem natureza de objeção. A outra face, a que olha para a parte, tem natureza de exceção em sentido estrito. Agora vejam se o legislador brasileiro não foi, não sei qual a palavra, minucioso, não foi um artista. Ele escolheu só 3 matériazinhas para serem objeto de exceção ritual. A incompetência relativa, o impedimento e a suspeição. Só que a incompetência relativa tem natureza de exceção em sentido estrito. O impedimento tem natureza de objeção. E a suspeição tem natureza mista. Tá. Agora, esse assunto fica incompreensível se o estudante, se o leitor não sabe que a palavra exceção tem variados significados. Eu me lembro quando eu estava estudando isso pela primeira vez, pouco tempo atrás, que eu li no livro, o impedimento é uma objeção. Então eu decorei, impedimento é uma objeção. Aí, logo na sequência, eu vi um capítulo dizendo, da exceção de impedimento. Eu falo, mas como pode haver, como exceção de impedimento, se eu acabei de estudar que o impedimento não é exceção, e sim uma objeção? Mal eu sabia que o impedimento é sim uma objeção, mas uma objeção alegável por via de exceção. É isso. Gente, deu para acompanhar esse assunto? Ficou claro? Tudo bem? Se sim, nós podemos passar para o 4º instituto fundamental do processo civil, que é o processo propriamente dito.
que não se confunde naturalmente com os institutos anteriores, né? Assim, não se confunde com jurisdição, que naturalmente, como vocês já sabem, é uma função do Estado de dizer o direito, não se confunde com ação, gente. A ação é a provocação do judiciário. Agora, essa provocação desencadeia a formação de um processo. O que é o processo, então, só para a gente lembrar? Quando alguém vai ao Poder Judiciário, exerce o direito de ação, esse alguém aguarda que o Judiciário dê uma resposta. Agora, o Judiciário só tem condições de dar uma resposta depois que forem praticados diversos atos previstos em lei e encadeados no tempo, que vão dar ao juiz condições para poder dar essa resposta, para poder emitir o provimento judicial. Como o juiz é um ser humano, para o juiz ter condições de responder, de emitir o provimento, de se pronunciar, é preciso que antes disso sejam realizados uma série de atos que são previstos em lei e que vão receber o nome de processo. Então, se vocês só quiserem entender, no fundo, a ideia do processo surge como um conjunto de atos, encadeados logicamente, tem que ter um encadeamento lógico, conjunto de atos encadeados logicamente e destinados a permitir que o judiciário emita o provimento jurisdicional. Ou seja, não são atos soltos, não são atos à toa, né? São atos que têm um fim, encadeados, dirigidos sucessivamente para um determinado fim, que é a emissão do provimento judicial. Seja ele um provimento de conhecimento, seja ele um provimento de execução, seja ele um provimento cautelar. Tá? Quem vai dizer qual é essa sucessão de atos é a lei. A lei prevê, né, de que forma esses atos vão se encadeando no tempo. Aliás, aproveito o ensejo para falar uma coisa que eu vou falar rapidamente, porque eu pressuponho que todo mundo já saiba. Acho que todo mundo já sabe. Primeiro, uma coisa é esse conjunto de atos, que vai da petição inicial até o cumprimento. Esse conjuntão de atos, que se desenvolve no tempo, se desenrola no tempo e que abrange a relação entre o juiz, as partes, atos de comunicação, como a citação, etc., atos de audiência, atos de defesa, etc., esse conjuntão recebe o nome de processo, vocês sabem. Agora, a forma mais concentrada ou menos concentrada pela qual a lei estabelece que esses atos se sucedam no tempo, isso já não se chama mais processo. Processo é o conjunto. Agora, dentro desse conjunto, a forma como esses atos estão encadeados, isso recebe o nome de procedimento. Tá? Então, ao conjunto de todos os atos, dá-se o nome de processo. A forma como a lei prevê o encadeamento mais ou menos concentrado desses atos no curso do processo, dá-se o nome de procedimento. Tá? Então, procedimento é a forma pela qual os atos processuais são encadeados por lei. Forma pela qual os atos processuais se sucedem, são encadeados sucessivamente por lei. Tá? Então, vocês sabem, se eu digo, por exemplo, ou se a gente verifica que num determinado processo os atos são mais concentrados, a gente diz que o procedimento é sumário. Se os atos são mais espaçados, mais largos, etc., a gente diz que o procedimento é ordinário. E se os atos são encadeados de uma maneira diferente da comum,
a gente diz que o procedimento é especial. Então, isso não tem grandes dificuldades. Outra observação preliminar importante. Eu sei que muita gente usa a seguinte expressão: hoje eu preciso passar lá no cartório e pegar o processo. Nossa, esse processo é muito grande, não cabe na minha pasta. Cuidado para não derrubar o café no processo. Nossa, que vontade de jogar esse processo pela janela. São expressões que a gente usa no dia a dia, todo mundo entende, dá para compreender, etc. Mas é claro que essas frases todas têm uma imperfeição técnica, porque aquele um ou mais volumes que a gente pega e põe debaixo do braço, aquilo não é propriamente o processo. O processo é uma coisa abstrata que se desenvolve no tempo, que inclui audiências, inclui atos de comunicação, demora às vezes 2, 3 anos, 5 anos, etc. O que acaba acontecendo é que os atos do processo, na sua grande parte, são reduzidos a termo e reunidos num ou mais volumes, que são os autos do processo. Então, uma coisa é o processo, que é um ente abstrato e prolongado no tempo. Outra coisa é a conversão física desses atos, reunidos num ou mais volumes, denominados autos. Então, o que a gente derruba no chão, ou tem vontade de jogar pela janela, são os autos do processo, e não o processo propriamente dito. Também não me estendo nisso, porque acho que é uma coisa que vocês, só para lembrá-los disso. Agora, uma vez que a gente estuda o processo, a gente imediatamente tem que entrar num capítulo clássico, fundamental da teoria geral do processo, que é o seguinte. Para que o processo tenha um desenvolvimento válido e regular, é preciso que sejam observados determinados requisitos. Então, tanto o juiz quanto as partes têm que observar, fazer com que esse processo transcorra com observância de determinados requisitos. Requisitos esses que a doutrina chama, é uma expressão importante, vocês vão se deparar muitas vezes com ela, chama de pressupostos processuais. Então, da mesma forma que quando nós estudamos a ação, o segundo instituto fundamental, nós vimos quais eram as condições da ação, que eram condições para que a ação existisse. Agora que a gente está estudando o quarto instituto fundamental, que é o processo, nós temos que examinar quais são os requisitos para que esse processo exista e tenha um desenvolvimento válido e regular. Esses requisitos chamam-se pressupostos processuais, que nós vamos estudar longamente. Antes, no entanto, deixa eu só fazer uma comparação que eu costumo usar, que eu acho que pode ser útil, dentro do possível. Que é o seguinte: quem ajuiza uma demanda, quem entra com uma ação, tem sempre um objetivo. Qual é? Nós já vimos, pela teoria de Liebman, qual é o resultado, quando que um processo alcança o resultado almejado? Quando o juiz consegue, ao final, proferir uma resposta de mérito. Tá? Que a gente pode também chamar, dizendo que quando o juiz consegue emitir um provimento jurisdicional. Tá? Seja ele de procedência ou de improcedência. Então, vejam, é para isso que converge o processo. Quer dizer, nós temos que chegar aí, esse é o resultado final. Num processo de conhecimento, essa resposta vem sob a forma de, já estudamos, no processo de conhecimento, essa resposta deve vir sob a forma de uma sentença.
sentença. Num processo de execução, isso vem sob a forma de atos satisfativos, atos concretos. Tá? Agora, quando o autor propõe ação, ele está aqui. Longe ainda. Né? Vamos imaginar, já me desculpando de antemão pela comparação, que isso aqui seja uma cidade chamada resposta de mérito ou provimento jurisdicional. Né? O autor, quando ele propõe ação, ele está longe, ele tem que chegar aqui, para que ele tenha sucesso na sua empreitada. Para ele chegar aqui, gente, é preciso observar duas ordens de coisas. Primeiro, é preciso que esse autor esteja munido de um veículo adequado. Não é todo veículo que leva até essa cidade. É preciso que a pessoa tenha o quê para ter direito de chegar a essa cidade chamada resposta de mérito. Esse veículo é o direito de ação. Tá? Ação. Só quem tem direito de ação é que tem direito de chegar nessa cidade, é que tem o veículo adequado para chegar nessa cidade. E como é que eu faço para saber, já que a ação é uma coisa abstrata, como é que eu faço para saber se a pessoa tem o veículo ou não tem o veículo? Quem tem e quem não tem? Eu preciso verificar se o autor preenche ou não as condições. Tem o veículo quem preenche as condições. Então, veja, se a pessoa tem o veículo, bom, ela está apta a chegar na cidade. Tá? Só que, além de tudo, para ela chegar na cidade, é preciso que ela percorra um caminho até aqui, com diversas paradas e obstáculos. É preciso que ela percorra um caminho que leve até essa cidade, um caminho que seja percorrido com regularidade. Como é que se chama esse caminho que vai levar até que o juiz possa emitir o provimento? Isso é o processo. E como é que o juiz vai saber se esse caminho está sendo percorrido de maneira válida e regular? Verificando ou não se, neste curso aqui, estão sendo preenchidos os pressupostos processuais. Então, veja, condições da ação e pressupostos processuais são coisas diferentes. Condições da ação é para ver se a pessoa tem ou não o direito de ação. E pressupostos processuais é para ver se o caminho que vem sendo percorrido está certinho, se a citação foi feita direitinho, se as partes foram intimadas regularmente, se elas estão representadas por advogado. Enfim, se o processo está sendo tocado, conduzido, encaminhado com regularidade. As duas coisas são necessárias. Então, gente, quando o juiz for dar a sua sentença, à medida que o processo vai correndo, deixa eu apagar aqui. Diz o Código de Processo seguinte, diz o Código de Processo Civil o seguinte: antes de o juiz examinar o mérito, antes do juiz poder dizer sim ou não ao que está sendo pedido, ele tem que verificar duas ordens de questões que, exatamente por terem que ser examinadas antes, são chamadas de questões preliminares. Quais são essas duas ordens de questões? Se estão ou não preenchidos os pressupostos processuais, se estão ou não preenchidas as condições da ação. Por razões que não vem ao caso discutir aqui, o Código teve que adotar uma ordem. E a ordem é a seguinte: primeiro, os pressupostos processuais. Até porque, se for só um problema de pressuposto processual, geralmente dá para corrigir. Né? Não foi feita a citação? Faz de novo. A parte não está representada por advogado? Dá um prazo para regularizar. Tá? Se preenchidos os pressupostos processuais, então o juiz vai verificar se estão ou não preenchidas as condições da ação. Essas duas na condição de preliminares. E apenas depois de verificar que tanto os pressupostos quanto as condições da ação estão regulares, estão preenchidos, aí sim o juiz estará apto a se pronunciar sobre o mérito. As condições da ação nós já estudamos quando tratamos da ação. Falta, então, nós estudarmos agora os pressupostos processuais, que são os requisitos para que o processo chegue a bom termo. Pressupostos processuais. Antes de dizer
Quais são? Pressupostos processuais. Eu queria dizer para vocês que hoje em dia, embora haja alguma controvérsia ainda, mas hoje em dia, a doutrina majoritária e a jurisprudência também se orientam no sentido de dividir os pressupostos processuais em duas grandes categorias. Existem os pressupostos processuais de existência e existem os pressupostos processuais de validade, que devem ser estudados separadamente, os de existência e os de validade. Até porque, se faltarem os primeiros, a consequência será a inexistência do processo. Ao passo que, se faltarem esses, a consequência será a nulidade do processo. Inexistência e nulidade. Bom, aqui, antes de explicar, gente, eu vou pedir 5 minutos de atenção de vocês para falar o seguinte, antes de nós terminarmos. Olha só. Vejam se eu não estou certo. Quando a gente está no... Geralmente, o primeiro ano da faculdade de Direito é um ano muito marcante, porque a gente começou a estudar Direito, aquela impressão, etc. E a primeira matéria que a gente estuda, em regra, é Direito Civil. Dentro do universo jurídico, depois, e além de introdução ao estudo, a gente estuda Direito Civil, desde o primeiro ano. E a gente aprende a parte geral do Código Civil. E ali, depois de estudar aquela parte introdutória das pessoas, dos bens, dos atos jurídicos, etc., a gente estuda um capítulo que trata da validade ou invalidade dos atos civis. E a gente aprende que no direito civil existem duas categorias de atos inválidos. Existem os atos nulos e existem os atos anuláveis. E a gente então grava a diferença entre eles. A nulidade é mais grave, a anulabilidade é menos. A nulidade não pode ser ratificada, a anulabilidade pode. A anulabilidade só pode ser invocada pelo prejudicado, a nulidade pode ser invocada. Enfim, isso gruda no nosso cérebro de uma tal maneira, né, que quando a gente vai estudar processo civil no terceiro ano, e que a gente vai examinar a validade ou invalidade, não dos atos civis, mas dos atos processuais civis, a gente imediatamente tenta transpor aquela teoria conhecida para o processo civil. E a resposta é: não funciona. Não queiram transpor. É grave erro transpor a teoria das invalidades do direito civil para o direito processual civil. Por duas razões é difícil, não dá para transpor. Primeira razão óbvia. Os atos civis, quase sempre ou muito frequentemente, são atos de celebração instantânea. Por exemplo, uma compra e venda. Pode ter um ano de negociação. Mas a compra e venda em si, o ato de compra e venda, geralmente é de celebração. Depois que fizeram 1000 negociações preliminares, aí sim as partes vão lá e celebram a compra e venda. E ou ela vai ser celebrada de forma válida, ou ela vai ser celebrada de forma inválida. Tudo bem? O processo não é um ato de celebração instantânea. O projeto é um conjunto de atos, e um conjunto de atos que se sucedem no tempo e vão se prolongando. Então, primeira diferença. Segunda diferença, o ato civil é um ato que envolve dois particulares. A compra e venda envolve comprador ou vendedor. Uma locação, locador e locatário. Ao passo que o ato processual civil é conduzido por quem? É fiscalizado. Fiscalizado não é bem a palavra. Ele é controlado por quem? Pelo Estado na pessoa do juiz. Tá? Então, assim, é muito diferente a teoria das invalidades do direito civil para a teoria das invalidades do processo. O que vai nos interessar agora é a teoria das invalidades no processo civil.
E eu começo dizendo o seguinte, primeiro. Primeira observação. Não existe, pelo menos para a maioria da doutrina, não existe a categoria anulabilidade no processo civil. Tá? No processo civil não existe a categoria ato anulável. Tá? Não. No processo civil existem essas duas categorias, esses dois tipos de vício. O ato nulo ou o ato inexistente. São as duas categorias de invalidade. Tá? Essa é a primeira observação. Não existe ato anulável, existe ato nulo e ato inexistente. Segunda observação fundamental, gente. Veja se vocês entendem isso que eu vou dizer. Seja qual for o vício de um processo, seja a nulidade, seja a inexistência, seja qual for o vício, se ele for detectado enquanto o processo está em andamento, portanto, enquanto o processo está, digamos, aberto, enquanto o processo não se concluiu, não transitou em julgado, seja qual for o vício, seja um vício de nulidade, seja um vício de inexistência, detectado o vício a tempo pelo juiz, e se for possível, o juiz manda sanar. O réu não foi citado. Vício gravíssimo. Se isso for descoberto lá na frente, em fase de recurso, não tem importância, anula tudo e volta para que a citação se realize. Então, assim, o processo é uma coisa, a todo o tempo, como que a gente vai dizer isso? A todo o tempo, não sei dizer, a todo o tempo sob controle do juiz, fiscalização do juiz, que percebendo defeitos e vícios vai mandando corrigir enquanto o processo está vivo. Tá? Professor, mas então qual é a diferença entre nulidade e inexistência? Deixa eu ver se eu sou claro aqui com vocês. Enquanto o processo está aberto, enquanto o processo está vivo, seja qual for o vício pode ser corrigido. Tá? Agora, e depois que o processo terminou? Bom, depois que o processo terminou, se ele tinha ali um vício de nulidade, isto é, se faltou, portanto, um pressuposto processual de validade, existe um prazo limite ainda para esse vício ser alegado. Alguém sabe qual é o prazo? O processo já terminou, já transitou em julgado, mas com uma nulidade ainda dá para alegar. Qual é esse vício? Qual é esse prazo? Prazo de 2 anos para o ajuizamento da ação rescisória. Pois bem, se este prazo não for observado e se não for ajuizada a ação rescisória, o vício de nulidade se sana. Até a nulidade, até os vícios de nulidade se sanam no processo civil. Se sanam como? Se detectados no curso do processo, são sanados. Se detectados depois que o processo terminou, dentro do prazo de 2 anos, cabe ação rescisória. Agora, passados os 2 anos, o vício de nulidade some. Desaparece. E o vício de inexistência? Eu só vou falar rápido, não dá mais tempo, já me avisaram do fim. O vício da inexistência foi criado pela doutrina porque se percebeu que alguns vícios que um processo pode conter são tão graves, são tão fundamentais, são tão estruturais, que mesmo que passasse o prazo da ação rescisória, não seria razoável considerá-los sanados, corrigidos. Então são vícios que podem ser alegados, mesmo o vício da inexistência
É um vício que pode ser alegado mesmo depois que passar o prazo da ação rescisória. Tá? E não dá tempo de eu prosseguir, gente, isso ficou um pouco rápido. Na próxima aula, fiquem tranquilos que nós vamos estudar minuciosamente a diferença entre nulidade e inexistência, com todos os detalhes, e todas as dúvidas vão ser aclaradas. Mas não dá mais porque acabou o horário. Então, até a próxima.